Quem realmente habita o corpo de um narcisista? E se eu te dissesse que por trás do sorriso sedutor, dos gestos encantadores e da confiança que beira o divino, há forças invisíveis operando no silêncio? Forças tão antigas quanto o próprio inconsciente coletivo, entidades ocultas que se alimentam do ego inflamado e transformam a alma humana em marionete. Carl Jung alertou: aquilo que você nega te domina. Mas e se o que está sendo negado não for humano? Quantas vezes você olhou para alguém e sentiu que havia algo quebrado, mas profundamente controlado? Algo que não era só trauma, nem apenas personalidade. Algo mais denso, mais primitivo. O narcisista não é um indivíduo, é um receptáculo. Um canal por onde energias esquecidas escoam, disfarçadas de charme, vitimismo ou superioridade. E quem ousa olhar além da superfície, sente a pressão invisível de um pacto silencioso que nunca foi rompido. A sociedade chama de doença o que é, na verdade, possessão simbólica. E ao tentar curar com palavras o que foi selado no inconsciente, abrimos ainda mais espaço para essas entidades amaldiçoadas se enraizarem. Jung via o narcisismo não como um desvio, mas como um arquétipo corrompido, a sombra elevada ao trono. Um ego tão inflado que estoura a conexão com o self, e o que entra no vazio deixado é algo que não pertence à luz. Você já sentiu que discutir com um narcisista é como conversar com uma presença vazia, porém estratégica? Como se cada palavra fosse medida por uma consciência que não sente, mas observa. Há algo ali, mas não é ele. E se te dissessem que essas 7 entidades não apenas existem, mas moldam, alimentam e protegem a estrutura psicológica que o mantém em pé? E que, se expostas, o colapso seria inevitável? Mas cuidado, saber demais tem um preço. Existem verdades que não libertam, apenas desnudam. E uma vez que você enxergar o que está por trás dos olhos do narcisista, não poderá mais desver. Está preparado para isso? Não busque respostas agora, porque o que está prestes a ser revelado vai te perseguir em silêncio, até o último frame. Há um instante na vida em que você para de olhar para os olhos de alguém e começa a enxergar o vazio que habita por trás deles. Não é tristeza, não é dor, não é ausência, é outra coisa. Algo que parece ter vida própria. Você tenta nomear, mas não consegue. Tenta racionalizar, mas o que sente escapa da lógica. Carl Jung chamou de sombra. Mas o que ele nunca disse com todas as palavras é que algumas sombras têm fome. O narcisista não nasce como tal. Ele é esculpido em silêncio, fragmentado por dentro, costurado por elogios, mantido por máscaras. Mas o que se esconde por trás dessa armadura emocional? Porque há momentos em que, mesmo em sua presença, sentimos que estamos sozinhos. Não é só o ego que comanda. É como se houvesse um sussurro mais antigo, mais frio, mais preciso, uma entidade moldada. Na infância, alimentada pela ausência e protegida pela aparência. Essa força não grita, ela observa. E quanto mais você tenta alcançar o verdadeiro eu por trás do narcisista, mais se perde em espelhos que distorcem, em palavras que giram em círculos, em gestos calculados para manter você exatamente onde ele precisa. Não é amor. É controle disfarçado de necessidade. É possessão travestida de charme. Você sente isso, não sente? Aquela sensação estranha de estar sendo testado o tempo todo, como se houvesse algo invisível por trás daquela fala doce, esperando a sua entrega. E quando você questiona, quando ousa apontar o desequilíbrio, a entidade desperta. Não com fúria, mas com desprezo, como se sua tentativa de expor a verdade fosse uma afronta pessoal a uma força muito mais antiga. Você percebe isso? A frieza,
O olhar que atravessa você como se você fosse menor, como se sua dor fosse apenas uma ferramenta. A realidade começa a escorrer pelas bordas da convivência, e algo dentro de você grita: tem algo errado aqui, mas eu não sei o quê. Jung nos alertou que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Mas, e se o destino de um narcisista já estivesse escrito por outra mão? E se, em vez de curar, seu amor estivesse apenas reforçando os grilhões invisíveis que o prendem a uma entidade sem rosto? Você já se perguntou por que, mesmo diante do caos que ele cria, ele permanece intacto? Como se houvesse uma proteção metafísica ao seu redor? Como se algo o blindasse da consequência real? Esse algo tem nome, mas não é um nome que se fala em voz alta. Ele existe entre os traumas não elaborados, entre os gritos calados na infância, entre os pactos silenciosos feitos com a dor. Ele não vive fora, vive dentro. E quanto mais o narcisista alimenta o próprio reflexo, mais essa presença se fortalece. E você, que tentou amar, acaba se tornando combustível para o ritual inconsciente que ele repete todos os dias. Você acha que está lidando com uma pessoa, mas está lidando com uma estrutura psíquica habitada. O narcisista não quer ser visto, ele quer ser adorado. Porque ver exige humanidade, mas adorar exige cegueira. E é nessa cegueira que essas entidades malditas se instalam. No silêncio do que não foi dito, no buraco deixado por um pai ausente, na dor que ninguém validou. E agora você sente, não é só ele que te prende, é algo que prende ele também. Algo que talvez tenha começado muito antes dele nascer. Uma história escrita no inconsciente coletivo. Uma dor herdada, um monstro educado que aprendeu a vestir terno e sorrir, mas que jamais esqueceu a linguagem do domínio. Feche os olhos e, por um instante, lembre-se da última vez que tentou fazer um narcisista enxergar a própria culpa. O que aconteceu? Ele riu? Ele fugiu? Ou fez você duvidar de si mesmo? A entidade não permite fraqueza. Porque onde há culpa, há fissura. E onde há fissura, há risco de expulsão. Esse ser que você tenta amar está cercado. E a prisão não é visível, mas é real. Se você está pronto, posso te levar mais fundo. Porque o que vem a seguir não poderá mais ser desfeito. Há momentos em que a palavra dita não parece vir da pessoa. Você escuta, mas não reconhece humanidade na voz. É como se o som atravessasse a boca do narcisista, mas carregasse um peso que não pertence àquele corpo. Não é apenas manipulação, é incorporação simbólica. O segundo golpe não está no que o narcisista diz, mas no que fala através dele. Porque há uma voz oculta que se esconde atrás de cada justificativa, de cada frase dita em tom neutro, de cada tentativa de inverter o jogo. E essa voz não é dele. Carl Jung nos ensinou que somos habitados por arquétipos, estruturas vivas do inconsciente que nos movem sem que saibamos. Mas há algo mais sombrio, algo que se aproxima da possessão simbólica, e o segundo golpe dessa entidade é o uso da linguagem como ferramenta de distorção psíquica. Não para te convencer, mas para te desmontar. A fala do narcisista não é construída para diálogo, é moldada para infiltração. Palavras que escorrem como veneno doce, que entram sem resistência e se alojam em tua mente como ideias suas. Você já percebeu como, após discutir com ele, você começa a duvidar da sua própria sanidade? Como começa a pensar, será que fui eu? Será que exagerei? Isso não é acaso. É tecnologia ancestral de dominação emocional. A entidade que se esconde atrás do narcisista conhece os pontos cegos da tua alma, e ela fala diretamente com eles. O que parece conversa é, na verdade, invasão. O que parece argumento é sedução camuflada. Ele não busca razão, busca território psíquico. O segundo golpe é o roubo da tua narrativa.
Aos poucos você deixa de confiar no que sentiu, no que viu, no que viveu. A realidade começa a se deformar dentro de você, como se estivesse sendo reescrita de dentro para fora. A entidade se infiltra por fissuras emocionais que talvez nem você soubesse que existiam. Traumas antigos, rejeições não curadas, feridas de infância, tudo é usado contra você. Tudo vira fresta, tudo vira abertura. Você não está apenas discutindo com alguém, está tentando resistir a um código invisível que conhece os atalhos do seu inconsciente. Jung alertava: a confusão é sempre um bom esconderijo para o mal. E o narcisista domina essa arte com maestria inconsciente. Ele é o hospedeiro, não o criador. Ele não sabe exatamente o que faz, mas sente que funciona, que tem efeito. E é aí que mora o horror. Porque ele acredita que tem controle, mas não percebe que está sendo usado. A entidade fala através dele, molda os discursos, escolhe os silêncios, afina os tons. O narcisista é apenas o palco. O teatro real está nas sombras. E o que essa voz quer? Ela quer que você ceda, que você abaixe a guarda. Que você comece a acreditar que o amor se prova aceitando o inaceitável. Que perdão é esquecimento, que empatia é submissão. A linguagem da entidade é sempre uma armadilha disfarçada de virtude. Ela se alimenta do teu desejo de manter o vínculo, porque sabe que quem ama resiste menos. O segundo golpe é traiçoeiro porque não é direto. Ele se instala devagar, enquanto você ainda pensa estar no controle. É o momento em que você começa a repetir as falas do narcisista na sua mente. Começa a se justificar com as palavras dele. Começa a se calar com os silêncios que ele ensinou. A entidade não precisa te convencer. Ela só precisa que você duvide de si. E quando isso acontece, a desconexão interna começa. Você se divide. A parte que sente e a parte que acredita começam a entrar em guerra. Uma diz, isso está errado. A outra diz, mas talvez ele tenha razão. E no campo de batalha do teu coração, a entidade finca sua bandeira. Você começa a se ajustar, a se encolher, a pensar duas vezes antes de dizer algo. Porque teme o olhar, o silêncio, a frase cortante. Você se torna refém da expectativa dele, e a voz que antes era tua começa a desaparecer. E então, um dia, você percebe, já não sabe o que pensa, já não confia no que sente, já não sabe quem é. A voz que te habita não é mais a sua. O segundo golpe está completo. A entidade conseguiu o que queria, transformar tua identidade em eco. E enquanto você luta para recuperar suas palavras, ela se fortalece, porque para ela o silêncio da tua alma é sinal de vitória. Você está entendendo agora? O narcisista não apenas fere, ele ressoa. Ele é a superfície visível de algo muito mais profundo. E se você acha que é forte o bastante para resistir, cuidado. O segundo golpe não ataca sua força, mas a confunde. Ele te faz forte na direção errada, mas essa não é a parte mais perigosa ainda. Há mais, e o que está por vir, não, vai apenas mexer com a sua mente. Vai tocar o que você esconde até de si mesmo. Às vezes, o golpe mais violento não vem de um grito, mas do silêncio gelado no meio do toque. O terceiro golpe não rasga a pele, ele congela a alma. É a frieza que se instala dentro do abraço, o vazio que te acolhe enquanto diz que te ama. É quando o corpo está ali, mas a presença evaporou. E você sente que há algo errado, mas não consegue explicar, nem apontar, nem provar. Porque o terceiro golpe é a ausência sentida no instante exato em que o narcisista finge estar mais presente. Carl Jung nos avisou. A solidão não vem do fato de não termos pessoas ao nosso redor, mas da incapacidade de comunicar aquilo que é significativo. E o narcisista sabe disso. Ele é mestre em provocar a sensação
de proximidade sem entrega real. Ele encena o vínculo, ele imita afeto, ele simula envolvimento, mas tudo é mecânico, repetido, vazio. E o mais cruel é que, no início, você jura que é real, que aquele carinho tem calor, que aquele eu te amo tem alma. Até que um dia você percebe que está falando com um espelho. O terceiro golpe é brutal, porque destrói algo essencial, a confiança na experiência emocional. Você começa a duvidar se realmente sentiu o que sentiu. Começa a se perguntar, será que foi mesmo amor? Ou eu imaginei tudo sozinho? E essa dúvida é veneno puro. Porque a entidade que habita o narcisista precisa disso para sobreviver. Do seu esforço constante para justificar o injustificável. Do seu impulso em preencher os buracos emocionais com esperança. Do seu desespero em manter de pé uma conexão que, na verdade, só existe de um lado. Você sente que está caindo, mas não há mão estendida. Há apenas um olhar vazio, uma presença ausente, um estou aqui que não se sustenta no tempo. O narcisista some dentro da própria pele. Ele desaparece enquanto ainda respira. E você sente isso como quem afunda em areia movediça emocional. Quanto mais tenta se aproximar, mais ele recua. Quanto mais você pede presença, mais ele oferece distância com uma delicadeza cínica. O terceiro golpe é a tortura da frieza, encenada como normalidade. E nesse frio, a entidade sorri, porque ela se alimenta do teu calor desperdiçado. Ela cresce toda vez que você tenta abraçar e recebe um bloco de gelo em forma de pessoa. E mesmo assim, você insiste, você racionaliza. Você diz, ele está cansado, ele é assim mesmo, eu também tenho minhas falhas. E sem perceber, você se adapta ao abandono. Você normaliza a negligência emocional. Você aprende a sobreviver com migalhas e começa a achar que isso é amor. Mas não é. É extinção lenta da tua luz. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, mas o que aceitamos nos transforma. E o terceiro golpe é isso, uma proposta silenciosa de resignação. Ele não exige que você lute, apenas que aceite menos do que merece, que aceite a frieza como padrão, que aceite o vazio como companhia, e ao aceitar, você se molda à ausência dele. Você começa a desaparecer junto, porque ninguém sobrevive inteiro dentro de uma relação onde o outro já morreu por dentro. Você já tentou acordar alguém que se recusa a sonhar? Já tentou esquentar um corpo que se acostumou com o gelo? O narcisista aprendeu a anestesiar-se da dor e anestesiou também a capacidade de amar. O terceiro golpe é isso, a morte. Emocional invisível. Você olha para ele e vê vida, mas por dentro só restam ruínas. O amor não entra nem sai, o afeto não toca, a empatia não alcança. Tudo é liso, escorregadio, como uma máscara velha colada à pele. E é nesse ponto que o desespero te visita. Porque a frieza dele ativa o pânico da tua solidão mais antiga. Aquela que veio lá da infância, aquela que dizia que se você fosse bom o suficiente, dócil o suficiente, fácil o suficiente, não seria deixado de lado. A entidade sabe disso. Ela fareja essa dor como um predador sente o medo. E então o narcisista some de novo, te deixa em suspenso, em dúvida, em espera, porque enquanto você espera, você sangra, e enquanto sangra, ele reina, e aí você começa a fazer mais, se doar mais, ceder mais, esquecer de si. E é exatamente isso que a entidade quer, que você desapareça para que ele permaneça. O terceiro golpe não quer destruição visível, quer submissão invisível. Quer que você seja presença sem exigência, amor sem reciprocidade, calor sem retorno, presença que não pesa, silêncio que compreende. E se você cede, ela vence. Mas ainda há tempo, há algo dentro de você que grita, algo que diz, não, isso não é amor. E essa voz
É sua. Guarde-a, proteja-a, porque no quarto golpe ela será testada como nunca antes. Há um momento na relação com o narcisista em que você se convence de que pode salvá-lo. Não porque ele pediu, mas porque você acredita que viu algo lá dentro. Algo puro, quebrado, esquecido, um fragmento de humanidade que te implora em silêncio. Mas cuidado, esse impulso nobre, essa esperança ingênua, é a entrada do quarto golpe, o mais cruel de todos. A entidade que habita o narcisista não se manifesta com violência. Ela se disfarça de vítima. E quanto mais você tenta salvá-lo, mais você se perde. Jung já dizia, nenhuma árvore, dizem, pode crescer até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. E o narcisista conhece esse inferno, mas não tem coragem de encará-lo. Em vez disso, ele projeta esse abismo em você. Faz com que você desça até lá por ele. Faz com que você cave em si mesmo as dores que ele nunca teve coragem de sentir. E o pior, te convence de que esse esforço é amor, de que seu sofrimento é nobre, de que suportar tudo sem revidar é sinal de evolução. O quarto golpe se instala quando você troca o seu próprio valor pela possibilidade de curar o outro. Quando começa a sacrificar limites, verdades, identidade para ajudá-lo. Mas a entidade não quer ajuda, ela quer domínio. Mas você tenta curar, mas ela te adoece. Você se transforma na mãe, no pai, no terapeuta, no santuário emocional de um ser que só se abastece da tua entrega. E enquanto você sangra tentando consertar o inquebrável, ele sorri, porque nunca teve a intenção de mudar. Esse é o golpe mais venenoso, porque usa sua luz contra você, usa sua empatia como algema, usa sua compaixão como grilhão, faz com que você confunda amor com martírio, faz com que a ideia de desistir pareça egoísmo, faz com que sua dor se torne prova de lealdade. É perverso, porque quanto mais você ama, mais fraco você fica. E quanto mais fraco, mais dependente você se torna. A entidade não precisa te destruir, basta te manter em constante tentativa. Jung alertava sobre o perigo da identificação com o herói, porque o herói precisa da sombra para existir. E ao tentar salvar o narcisista, você se transforma no contraponto perfeito da entidade. Você vira luz em excesso, bondade em excesso, entrega em excesso. E nesse excesso, você se quebra. Porque ninguém sustenta por muito tempo o peso de carregar dois destinos. Você não nasceu para resgatar quem não quer ser resgatado. Você nasceu para ser inteiro. Mas o quarto golpe cria uma ilusão poderosa, a de que ele precisa de você. E por um tempo, isso parece verdade. Ele se mostra vulnerável, diz que você é a única pessoa que entende. Compartilha partes da infância, mostra feridas, mas repare bem, sempre que você se aproxima demais da dor real, ele recua. Sempre que você toca onde realmente dói, ele muda de assunto, ataca, silencia. Ele quer compaixão, mas sem cura, porque curar significaria encarar a própria sombra. E a entidade que o controla jamais permitirá isso. E você começa a definhar, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Começa a esquecer de si, começa a adoecer sem motivo, começa a perder brilho nos olhos. Porque está tentando salvar alguém que secretamente te vê como inimigo. Sim, inimigo, porque no fundo o narcisista odeia quem o faz ver a própria verdade, odeia quem espelha sua dor, odeia quem oferece amor real, porque o amor real ilumina e ele só sabe viver no escuro. Você já se perguntou por que toda vez que você dá um passo mais profundo, ele sabota? Por que quando tudo parece caminhar para um nível de conexão sincera, algo explode? Ele arranja briga, inventa, drama, desaparece. Isso não é acaso.
Isso é defesa, é a entidade jogando contra você, porque ela sabe, se você conseguir tocá-lo de verdade, o feitiço se quebra. A máscara cai e o jogo acaba. Mas o quarto golpe quer evitar isso a qualquer custo. Por isso, ele te prende num ciclo de quase deu certo, quase mudou, quase pediu desculpas de verdade, e esse quase te destrói, porque você investe no tudo, perde tudo, e mesmo assim fica pelo potencial, fica pelo que poderia ter sido, fica pelo que você acredita que existe lá dentro, e nesse tempo você se desfaz. Se você está vivendo isso agora, pare, respire, observe. O quarto golpe só funciona com aqueles que têm coração. E é isso que a entidade mais odeia, o fato de você ainda sentir. Porque quem sente pode acordar. E se você acordar, ela perde. O narcisista não precisa da sua salvação. Ele precisa da sua cegueira. Porque enquanto você tentar salvá-lo, jamais se salvará. E se isso te doeu, espere. O quinto golpe é o mais íntimo. E ele não ataca a sua mente. Ele ataca a imagem que você tem de si mesmo. Existe um momento em que você deixa de olhar para o narcisista e começa a olhar para si. Mas o reflexo que retorna não é mais o mesmo. Seus contornos estão borrados. Suas certezas trincadas, suas memórias embaralhadas. O quinto golpe não fere o corpo nem invade a mente, ele deforma a alma. Ele atinge direto a imagem que você construiu de si mesmo. E essa destruição silenciosa é a mais devastadora de todas, porque ela acontece quando você ainda acredita que está amando. Carl Jung dizia que o maior perigo não está no que o outro te faz, mas no que você permite que aquilo transforme dentro de você. E é isso que a entidade faz no quinto golpe. Ela entra pelas rachaduras emocionais que o narcisista provocou e começa a reescrever quem você é, sutilmente, insidiosamente, diariamente. Ela não te arranca nada. Ela te convence a entregar, te convence a reduzir seus limites, apagar seus desejos, abandonar seus instintos, por amor. Mas esse amor não é seu, é um disfarce, uma ilusão projetada para aprisionar. O quinto golpe é o espelho invertido. A cada acusação velada, a cada ironia colocada com precisão, a cada você está exagerando, ninguém vai te aguentar assim. Isso é coisa da sua cabeça. Algo dentro de você se desloca. Começa pequeno, um desconforto, uma dúvida, uma vontade de se explicar, de provar que não é como ele diz. Mas essa é a armadilha. Porque quanto mais você tenta se defender, mais você se entrega ao enredo que não é seu. Você aceita o papel de vilão só para manter o vínculo com o herói doentio. A entidade não precisa mais te controlar diretamente. Agora, ela usa sua própria voz contra você. Você começa a se sabotar, a se calar antes de falar, a se desculpar por sentir, a se vestir de uma versão mais fácil, mais dócil, mais conveniente. Você já não sabe o que realmente gosta. Já não confia no que pensa, já não consegue distinguir se sua emoção é genuína ou uma reação à manipulação. O quinto golpe transforma seu eu em um estranho, um estrangeiro emocional dentro da própria vida. E é aqui que o abismo se abre, porque o que nos ancora no mundo é a identidade, e o que o narcisista, ou melhor, a entidade que o habita, quer é que você perca exatamente isso. Sua bússola, sua direção, sua autonomia interna. Ela quer que você duvide de si a tal ponto que precise dele para se orientar, para saber o que é certo, o que é errado, o que é exagero, o que é aceitável. Ela te transforma em refém psicológico, de alguém que nunca teve a intenção de te ver inteiro. A crueldade do quinto golpe é que ele te quebra de dentro para fora e depois te culpa pelos estilhaços.
Ele te afasta de quem você era e depois diz que você mudou. E você acredita, porque está fraco, porque está exausto, porque está com medo. Você começa a pensar que talvez o problema seja mesmo você, que talvez sua intensidade seja demais, sua sensibilidade, um fardo, seu amor, um erro. E nesse pensamento, você se abandona. Jung falava sobre o processo de individuação, a busca pelo self autêntico, pela totalidade do ser. O quinto golpe interrompe brutalmente esse processo. Ele te arrasta de volta para um estado infantil de dependência, onde o narcisista se torna o centro do universo, e você o satélite girando em torno dele. Mas você não nasceu para orbitar ninguém. Você nasceu para ser sol, para ter luz própria. E é isso que a entidade quer apagar. A memória da sua autonomia. Você se lembra de quem era antes dele, de como ria, de como sonhava, de como se olhava no espelho e se reconhecia. O quinto golpe apaga isso. Ele não destrói com violência, ele desbota. E o perigo é que quanto mais tempo você passa ao lado dele, mais você começa a achar que essa versão apagada é a única possível, que nunca existiu outro você. E isso é mentira. Uma mentira cuidadosamente plantada e regada com manipulação, controle e elogios intercalados com desprezo. E há outro detalhe cruel. O narcisista frequentemente elogia o que você é depois de ser moldado por ele. Ele diz que agora você está mais centrado, mais equilibrado, mais maduro. Mas, na verdade, você está mais apagado. E ele gosta disso. Gosta de você frágil, porque forte você ameaça. Inteiro você escapa. Vivo você o confronta. O quinto golpe faz você esquecer que era luz antes de ser sombra no mundo dele. Mas algo dentro de você começa a despertar. Uma voz tímida, quase apagada, mas ainda ali. Uma centelha. Um sussurro que diz, não é isso, eu sou mais. E essa voz assusta a entidade, porque é o começo da revolta, é o início da reconexão com o self, é o primeiro passo de volta para casa. E se você ouvir essa voz, mesmo que fraca, você ainda pode escapar, porque o quinto golpe não é irreversível, mas exige coragem brutal para ser rompido. O próximo golpe, no entanto, vai testar essa coragem como nenhum outro, porque ele não mira na mente, nem na alma, ele mira na tua história, na forma como você se conta. E se você não estiver atento, você pode perder a si mesmo para sempre. Há um ponto no relacionamento com o narcisista em que você já não reconhece o caminho que percorreu. Suas lembranças estão embaralhadas, distorcidas, modificadas sutilmente ao longo do tempo. O que era dor virou exagero. O que foi abandono virou mal entendido. O que antes te feriu, agora é sua culpa. Esse é o sexto golpe, o mais insidioso, o mais perigoso. Porque ele não apenas atinge o presente, ele reescreve o seu passado. E quando o passado é alterado, o futuro se torna prisão. Carl Jung escreveu que aquilo que negamos em nós mesmos nos governa a partir das sombras. Mas o que acontece quando alguém nega a sua própria versão da realidade e impõe sobre você uma narrativa que nunca te pertenceu? A entidade que habita o narcisista sabe que o controle mais eficaz não é o físico, nem o emocional, é o simbólico. E é por isso que o sexto golpe foca na sua memória, na sua história, na forma como você se enxerga ao longo do tempo. O narcisista começa pequeno, corrigindo detalhes. Você está lembrando errado. Isso nunca aconteceu assim. Você sempre exagera. Aos poucos, suas certezas vão sendo corroídas. Você começa a duvidar de momentos que antes eram claros como o dia. Aquela briga, você começou. Aquela traição, você interpretou mal. Aquela promessa quebrada, você entendeu errado. O sexto golpe é um ataque à sua linha do tempo. E ele sabe exatamente onde atingir.
A entidade se aproveita da vulnerabilidade do afeto, porque quem ama, reconsidera. E você, querendo manter o vínculo, aceita as pequenas revisões, aceita recontar uma cena com menos dor, aceita repensar suas reações, aceita apagar suas mágoas em nome da paz. Mas o que você não percebe é que nesse processo, você está entregando as chaves da sua narrativa. Está permitindo que alguém edite os capítulos da sua vida como se fossem rascunhos. E com isso, você se perde. O sexto golpe não é apenas manipulação. É uma guerra pela autoria da sua existência. Você deixa de ser protagonista e se torna figurante no enredo que o narcisista escreve sobre você. E ele o faz com maestria. Ele conta sua história para os outros antes que você tenha chance. Ele planta versões, ele espalha meias verdades. Ele sutilmente convence o mundo de que você é instável, frágil, desequilibrado, ingrato e pior. Começa a convencer você mesmo disso. Jung sabia que o inconsciente é influenciado por símbolos, e sua história é o maior símbolo da sua identidade. Quando o narcisista altera isso, ele está mexendo diretamente com a sua alma. E quanto mais tempo você permanece sob esse encantamento, mais difícil se torna lembrar quem você era. Você começa a pedir desculpas por coisas que não fez, a carregar culpas que não são suas, a proteger alguém que te destruiu, por acreditar que você provocou tudo aquilo. Você já se pegou revivendo uma conversa antiga, tentando descobrir onde errou? Já passou noites inteiras tentando montar o quebra-cabeça do que aconteceu? Já sentiu que está preso a um loop emocional que nunca termina? Isso é o sexto golpe em ação. A entidade te prende numa espiral de dúvida, culpa e revisão contínua da sua própria dor. E enquanto você tenta resolver o passado, o presente continua a te ferir. E aqui está o detalhe mais cruel. Quanto mais você tenta provar o que viveu, mas parece desequilibrado. Porque o narcisista já preparou o terreno, já minou sua credibilidade, já convenceu os outros e você de que sua memória é falha, que suas emoções são desproporcionais, que sua versão é drama. Isso é gaslighting em sua forma mais refinada. E é isso que o sexto golpe faz. Ele não apenas te isola dos outros, ele te isola de si mesmo. Jung falava da importância da confrontação com a sombra para integrar o self. Mas como confrontar algo que foi apagado? Como curar feridas que alguém insiste em dizer que nunca existiram? O sexto golpe remove os rastros da sua dor. E sem rastros, você não encontra o caminho de volta. Você se sente perdido, desorientado, estranhamente culpado por algo que nunca soube nomear. E esse é o triunfo da entidade. Quando você duvida da sua própria dor, ela venceu. Mas há um ponto onde tudo começa a ceder. Uma fissura, uma lembrança que retorna com clareza. Uma frase que não se apaga. Um gesto que fere de novo, mas desta vez você sente diferente. Você percebe, não foi culpa sua. E nesse instante, ainda que frágil, você recupera um fragmento da sua história. Pequeno, mas seu. E é isso que a entidade mais teme. Que você comece a lembrar. Que você comece a reescrever, desta vez com sua própria voz. O sexto golpe é brutal, porque tenta apagar sua assinatura da própria vida. Mas se você estiver lendo isso, ouvindo isso, sentindo isso, é porque algo em você ainda resiste. E essa resistência é a semente da reconstrução. A entidade não quer que você se lembre, mas você vai lembrar. E vai doer, mas vai curar. O próximo golpe, o sétimo, é o último. E ele não quer te convencer. Ele quer te fundir a ele. Quer ser parte de você. E se conseguir, você nunca mais saberá onde termina ele e onde começa você. Há um instante tão sutil que parece silêncio, em que você já não sabe mais onde termina o narcisista e onde começa você. Não há mais separação clara.
Não há mais fronteira emocional. Suas reações se tornaram as dele. Suas palavras já carregam o tom que ele usava contra você. Suas decisões são filtradas pela dúvida que ele plantou. E o mais assustador, suas defesas agora protegem não você, mas ele. Esse é o 7º golpe, o mais letal, o último estágio da possessão simbólica, a fusão final. Carl Jung alertava que quando o inconsciente não é confrontado, ele se torna destino. E o 7º golpe acontece quando o inconsciente do narcisista invade o seu e molda seu mundo por dentro. Você se torna o guardião da própria prisão. Age para preservar a imagem dele, justifica, protege, omite, não porque alguém te obriga, mas porque algo dentro de você foi moldado para acreditar que isso é amor, que isso é lealdade, que isso é ser forte. Mas não é. É rendição disfarçada. Esse é o ponto mais perigoso do processo, porque você não sente mais dor como antes. Não sente mais raiva, nem susto, nem resistência. Sente conformação, como se algo tivesse sido anestesiado dentro da sua alma, como se o tempo tivesse feito você aceitar. Mas não foi o tempo, foi o envenenamento simbólico. O 7º golpe é o momento em que você se torna espelho, não da sua essência, mas da programação que ele instalou em você. Você repete padrões, relaciona-se com outros narcisistas, normaliza dinâmicas abusivas e, o mais doloroso, começa a agir como ele, reativa, defensivo, evasivo, manipulativo, não por maldade, mas porque sua estrutura emocional foi invadida. A entidade que controlava o narcisista não precisava mais dele. Ela agora tem você. Você a carrega por dentro, como um reflexo programado, uma voz que distorce sua verdade mais íntima. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos como destino fora de nós. E é por isso que, após o 7º golpe, mesmo que você se afaste fisicamente do narcisista, ele continua com você, nos teus gestos, nas tuas escolhas, na tua autoimagem. Você pode mudar de cidade, de relacionamento, de rotina, mas a entidade te acompanha, porque agora ela respira com você. O 7º golpe é o mais completo porque não é mais sobre ele, é sobre você. Sobre como, em algum ponto do caminho, você foi convencido a se abandonar, a se diluir, a se tornar extensão de um sistema que nunca te viu como inteiro. Você passa a duvidar até das coisas boas em você. Se alguém te ama, você se pergunta por quê. Se alguém te elogia, você se retrai. Se alguém te estende a mão, você se assusta. Porque dentro de você, o narcisista ainda vive sussurrando: você não merece, você vai perder, você vai falhar. E o que torna isso ainda mais cruel é que agora você é o próprio carcereiro. É você quem se impede de crescer. É você quem sabota suas relações. É você quem desconstrói suas conquistas. Não porque quer, mas porque foi moldado para isso. A entidade não destruiu você. Ela apenas assumiu o controle dos mecanismos que já existiam dentro de você. Medo, culpa, necessidade de validação, desejo de amor. Ela usou o que era humano para criar prisão. Nesse estágio, muitos desistem. Aceitam viver com esse vazio. Aprendem a sobreviver com esse eco. Tentam preencher o buraco com distrações, sucesso ou outros amores. Mas a verdade é que o buraco não está fora, está dentro. E só pode ser fechado por uma escolha radical. A escolha de confrontar, de resgatar o eu anterior. O eu que ainda pulsa, escondido, silencioso, mas intacto. Jung nos ensinou que todo o processo de individuação começa com um colapso, um mergulho profundo na sombra. E o 7º golpe só pode ser revertido quando você para de fugir, quando você encara o espelho quebrado,
Quando você ousa dizer em voz alta, isso me destruiu, mas não vai me definir, porque a entidade não teme nada mais do que isso. Consciência, clareza, luz. Nesse momento você não precisa ser forte. Precisa ser honesto, precisa olhar para si com olhos de verdade, perceber os traços dele ainda vivos nas suas atitudes, nomear sem vergonha, sentir sem fugir. E então, lentamente, você começa a cortar os fios invisíveis, começa a silenciar a voz dele dentro de você, começa a escrever a própria história, não uma história perfeita, mas uma história sua. O sétimo golpe tenta ser o fim, mas pode ser o começo. Depende do que você faz agora. Depende do quanto você está disposto a se lembrar de quem você era, antes de tudo isso, e de quem você ainda pode se tornar, depois de tudo isso. Há caminhos que não se percorrem com os pés, mas com o coração. E há verdades que não se aprendem com palavras, mas com cicatrizes. O que você acabou de atravessar não é uma sequência de golpes. É um mapa, um espelho escuro que, ao ser olhado com coragem, revela não apenas o que nos feriu, mas o que deixamos de ser ao longo do caminho. Porque em algum momento, tentando salvar alguém, você esqueceu que também precisava ser salvo. A entidade que habita o narcisista nunca quis apenas controle. Ela queria continuidade, queria deixar marcas em você, queria que mesmo longe dele, você carregasse sua assinatura, queria ser lembrada nos teus silêncios, nos teus medos, nos teus amores futuros. Mas agora você vê, agora você sente. Agora, uma parte de você que estava adormecida começa a se mover, não com pressa, mas com verdade. Carl Jung não nos prometeu cura rápida. Ele nos entregou chaves, chaves para portas que só podem ser abertas de dentro para fora. E talvez hoje você tenha destrancado uma delas. Talvez tenha ouvido, pela primeira vez, a voz que sempre esteve aí, soterrada por ruídos, manipulações e ausências. A voz que te diz, você nunca foi fraco, só foi ensinado a se calar. Não tente entender tudo agora. Isso não é um fim, é uma quebra. Uma rachadura na superfície que você aceitou por tempo demais. E por essa rachadura, a luz começa a entrar. A luz do reconhecimento, a luz do nomear, a luz do sentir sem medo. Porque o verdadeiro poder não está em nunca ter sido ferido, mas em olhar para a ferida e escolher não se tornar ela. Você se lembra de quem era antes do primeiro golpe? Talvez não, mas pode sentir que essa pessoa ainda respira dentro de você. Ainda que em silêncio, ainda que com medo, ainda que esquecida. Ela não desapareceu, ela está esperando. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para buscá-la. Você não precisa entender cada camada do que viveu, mas precisa honrar cada lágrima que caiu em silêncio, cada noite em que você se sentiu louco, confuso, pequeno. Porque nessas noites, sua alma resistiu. E se resistiu, ainda pode florescer. Você ainda é solo fértil, ainda é lar, ainda é casa para si mesmo. Se o narcisista te ensinou a desaparecer, que a sua jornada agora seja um retorno. Um retorno não à ilusão, mas à inteireza. Um reencontro com tudo que foi arrancado e que mesmo assim sobreviveu. Que cada memória distorcida seja desenterrada com cuidado. Que cada pedaço de você seja recolhido com ternura. Você merece estar inteiro, não pela aprovação do outro, mas porque existe beleza no que sobreviveu. E se em algum momento você duvidar novamente, volte aqui. Volte a este momento, a esta respiração, a este sussurro que diz: você está voltando para casa. O caminho pode ser longo, mas a escolha começa agora. Se isso te tocou, se algo se moveu aí dentro, não guarde só para si. Curta, comente, compartilhe. Não por algoritmo, mas por eco,
porque alguém lá fora pode estar vivendo o mesmo abismo que você atravessou. E talvez hoje você seja a mão que ele tanto esperou. Às vezes, não é o grito que salva, é o sussurro que permanece.